Olá, então, a todos que assistem o canal falando sobre ciências marinhas e biológicas. Hoje, então, a gente tem um novo apresentação, um vídeo que se refere, então, à acidificação nos oceanos, né? É um tema bastante atual, né, e de grande interesse, então, de todos, né, que também está relacionado com o tema de aquecimento global, né? Então vamos mostrar uma apresentação de slides enquanto a gente então comenta esse tema, agradecendo já a quem estiver assistindo, né? No final, quem gostar, que dê um like aí. Se quiser se inscrever no canal, vai estar ajudando também. E desde já agradeço a todos, então. Vamos lá, então. Essa acidificação dos oceanos também levou, né, a gente a falar do que a gente chama de a batalha pelo carbonato, né? E isso porque a gente tem um grande número de espécies marinhas, né, que utilizam o carbonato de cálcio para construir seus esqueletos, suas conchas, né, partes da sua estrutura, né, que duras, todas essas estruturas duras, elas podem ser construídas com carbonato de cálcio, né? Então, esses organismos sem o carbonato de cálcio não podem construir suas conchas, né? Os seus exoesqueletos, né? Então, a gente fala em batalha pelo carbonato porque a acidificação dos oceanos vai diminuir a disponibilidade do carbonato para esses organismos e, portanto, eles vão sofrer, né, e podem até desaparecer de uma região com muita acidez na sua água, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de diferentes organismos, né, os corais, né, fitoplâncton, né, aqui os coccolithoforídeos, pterópodes, né, que também são moluscos, né, algas calcárias, né, todos esses organismos de alguma forma utilizam carbonato de cálcio nas suas estruturas, né? Então é importante, né, o carbonato para esses organismos. Então o termo acidificação ele foi descrito, né, já há algum tempo como sendo a redução do pH dos oceanos devido então a entrada do CO2 antropogênico no meio aquático, né? Isso pelo Hoffman lá em 2010, né? Então, essa acidificação é justamente uma consequência, né, da maior entrada de CO2 no meio aquático. Então, o CO2, quando é absorvido, né, ele se dissolve na água, ele vai reagir com a água e formar o ácido carbônico, né? Esse ácido carbônico, então, ele pode se dissociar, ou ele se dissocia, né, facilmente em bicarbonato, o HCO3, e em H+, né, que é o íon hidrogênio, né? Esse íon hidrogênio é que vai acidificar o meio. Por isso, os carbonatos livres que estão no meio, eles vão se ligar a esse íon hidrogênio e formar mais bicarbonato, né? Então, vai haver um maior consumo de carbonato livre no meio do íon carbonato para se ligar ao hidrogênio e impedir que ele acidifique o meio, né? Então, o bicarbonato aí também funciona, o CO2, o bicarbonato é um sistema tampão, né, que ajuda a manter o pH da água e também no nosso sangue ele também funciona, né, para manter o pH do meio, né? Só que o limite aí é a concentração de carbonato no meio, né? Se acidificar, se muito CO2 entrar na água, vai liberar muito
hidrogênio, né, o íon hidrogênio mais, e portanto vai necessitar de muito CO2, CO3, menos 2, né, que é o íon carbonato, para se ligar com esse hidrogênio e formar o HCO3, que é o bicarbonato, para neutralizar esse íon hidrogênio, né? Certo? Então isso vai elevar o consumo de CO3 e, portanto, afetar os organismos que consomem naturalmente com o passar do tempo, né? A disponibilidade desse carbonato vai ser menor, né? E, portanto, quem vai sofrer vão ser os organismos que utilizam esse carbonato nas suas partes duras, né, para a construção dessas partes duras. Então aqui a gente tem uma evolução, né, ao longo do tempo, nesse gráfico mais abaixo. A gente apresenta então 3 curvas, né, o CO2 em amarelo, CO3, o carbonato em azul e o pH da água em vermelho, né? Então tem uma projeção até 2100, então a gente pode ver que o pH tem uma tendência, né, a partir de 2000, maior a diminuir, né, o valor do pH, ou seja, aumentar a acidez, né? Quanto menor o valor do pH, aumenta a acidez, né? O CO2, então, aliás, o CO2 ele tem uma tendência a aumentar, né? Essas projeções, então, foram feitas com as medições atuais, né, dos valores desses íons, né, carbonato, de CO2 e também do pH do meio, né? Então, à medida que aumenta o CO2, a curva amarela vai diminuir também a concentração do carbonato dissolvido no meio, né? E aí pode começar, então, os organismos terem problemas, né? Então, na realidade, uma pequena mudança do valor de pH, né? Por exemplo, mudar de 8,2, que é o valor normal, né, do pH da água do mar, mudar para 7 e pouco, né? Embora pareça ser uma pequena mudança no valor do pH, isso implica numa alta diferença na concentração de íons de hidrogênio no meio, né? Então, um pequeno valor, né, implica numa grande alteração da concentração de hidrogênio, do íon hidrogênio, né, e, portanto, uma diminuição bastante grande aliás, um aumento da acidez, né? E, portanto, a gente vai ter um maior consumo do carbonato, né, do íon carbonato, para tentar neutralizar esse hidrogênio livre, né, esse íon hidrogênio que vai ser lançado na água, né? Então, por que está acidificando? Bom, está acidificando pelo mesmo motivo que está tendo aquecimento global, né? Ou seja, queima de combustíveis fósseis principalmente, né, que lançam na atmosfera então uma grande quantidade de gás carbônico, né? Qualquer tipo de combustão sempre, como ela não é total, ela lança uma grande, além de outros elementos, ela lança uma grande quantidade de dióxido de carbono, de CO2, né? À medida que esse CO2 vai aumentando sua concentração na atmosfera, ele também começa a se dissolver na água, né, nos oceanos. E aí aquela reação que a gente viu anteriormente vai ocorrer, né? O CO2 mais água vai produzir ácido carbônico, né, H2CO3. Esse ácido carbônico se dissocia, né, e vai produzir, então, íons de hidrogênio livres, né, e um bicarbonato, né? Então, essa reação geralmente são reversíveis, né? Então, se aumentar a concentração de carbonato também pode reverter o processo, né? Só que a única maneira que a gente vê de aumentar a concentração de carbonato é retirar o carbonato da concha dos organismos, ou seja,
Isso ocorre naturalmente quando o pH da água fica muito ácido, né? Ele vai usar todo o carbonato que está livre, dissolvido na água, e se faltar, o pH ácido vai começar a dissolver as conchas feitas de carbonato para poder liberar carbonato livre na água, né? O íon carbonato para poder se ligar com e neutralizar esse íon hidrogênio, né? Só que isso causa um efeito deletério nos organismos, né? Vai causar a morte desses organismos que tem, então, na sua estrutura, nas suas partes duras, esse carbonato de cálcio, né, principalmente. Então, hoje em dia, a gente tem como medir esses níveis, né, tanto na atmosfera quanto na água do mar, né, através de satélites oceanográficos ou meteorológicos, né, que tem equipamentos, então, que conseguem medir vários parâmetros na atmosfera e também na água do mar, né? Além de cruzeiros oceanográficos, né, com navios também equipados para coletar água e analisar todos esses parâmetros, né? Concentração de CO2, oxigênio, os nutrientes, né? Matéria orgânica particulada, dissolvida, e concentração de CO2, acidez, né, pH da água. Então, tudo isso está interrelacionado, né, e medindo todos esses parâmetros, então a gente pode avaliar como está progredindo o estado, né, se a tendência é aumentar a concentração de CO2 ou diminuir, dependendo do quanto de CO2 tem na atmosfera e o quanto está se dissolvendo então na água do mar, né? Então, alguns processos naturais também aceleram ou podem acelerar essa acidificação através da degradação da matéria orgânica feita por micro-organismos, né? Bactérias, meiobentos. Então, os organismos que se utilizam para se alimentar desses depósitos orgânicos, né, de matéria orgânica, ou na coluna d'água ou no fundo, né? Então essa metabolização vai gerar CO2 também e outros nutrientes, né? Com o passar do tempo também essa matéria, esse acúmulo, né, de nutrientes e também de produção de CO2 devido à degradação dessa matéria orgânica também pode causar hipoxia em algumas regiões, principalmente em locais profundos, né, dos oceanos. A gente já conhece várias regiões onde tem bastante falta de oxigênio na água, que foi consumida devido à degradação da matéria orgânica, e também uma diminuição do pH, né, a acidez, né? Em alguns locais, essas águas profundas ácidas podem atingir a superfície, né, trazidas, né, por processos de movimentação, né, ressurgência, né, que podem trazer essas águas mais ácidas, com nutrientes, mas porém mais ácidas para a superfície, né? Então, essa relação então é bastante clara. Na faixa azul desse gráfico aqui a gente tem os níveis atuais, né, e a tendência de diminuição do pH, né? Então, para esses níveis atuais a gente tem as curvas aqui de concentração de CO2, de carbonato, né, e de bicarbonato em vermelho, né? Em preto o íon carbonato e em verde CO2, né? Então, se essa faixa azul aqui se deslocar, né, para um pH menor, isso vai implicar que a curva do CO2 vai estar mais alta, né, do CO3, carbonato mais baixa, a concentração no meio, e vai começar também com o tempo a diminuir o bicarbonato, né? Então, todos são... Esses elementos estão relacionados, né, à sua concentração de acordo com as condições do meio, né?
Então a gente poderia dizer que a gente tem 4 conceitos que são importantes, né? Ou seja, a quantidade de CO2 na atmosfera ela está aumentando, né? Isso é um fato, né? A gente mede essa concentração, vários institutos como a NOAA, né, nos Estados Unidos e vários outros ao redor do mundo, né, medem concentrações todos os dias de CO2 na atmosfera, né, e se constatou que ele vem gradualmente aumentando sua concentração na atmosfera. Né. E a gente sabe que a química dos oceanos é dependente da atmosfera também. Né. Então, se aumenta na atmosfera, vai ocorrer uma dissolução desse CO2 também na água dos oceanos. Né. Então, a água vai se tornar mais ácida quanto mais CO2 ela contiver, né? Porque mais CO2 vai formar ácido carbônico, esse ácido carbônico vai se dissociar em hidrogênio e bicarbonato e assim por diante, né? Então, esse aumento da acidez do oceano ela vai começar a afetar a habilidade que os organismos têm para se manter, né, e produzir suas partes duras, né, esqueletos, né, carapaças, etc. Né? Então isso é tudo um efeito, né, direto da aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Né? E a constituição dos organismos, né, e a sua sobrevivência vai depender dessa disponibilidade do carbonato na água, né, que também depende do pH do meio. Né? Então, né, com relação a esse primeiro conceito que a gente falou que a quantidade de CO2 na atmosfera está aumentando, a gente tem dados aqui da NOAA, né, de uma estação que tem no Monte Mauna Loa, no Havaí, onde já há muito tempo, né, de antes da década de 60, se faz medições nesse local bem alto, né, das concentrações atmosféricas de CO2. Né? Então, nesse observatório aí, a gente tem essa curva aqui, até mais ou menos 2010, um pouquinho mais, que mostra, então, que a concentração de CO2 em partes por milhão aumentou de ao redor de 320 para mais de 380, né? E continua aumentando, né? Então, isso é um fato, né, que a gente não tem como discutir. Né? Com relação à química dos oceanos ser dependente da química da atmosfera, é devido àquilo que a gente já comentou anteriormente, né, que a água vai absorver esse CO2 que está mais concentrado na atmosfera e, portanto, vai ocorrer as reações que a gente comentou no conceito 3, né, que seria o CO2 reagir com a água, formar bicarbonato e hidrogênio, esse íon hidrogênio é que vai acidificar a água. Né? Então, com relação a esse aumento de acidez no conceito 4, a gente falou que ele afetaria então a habilidade dos organismos aquáticos, marinhos, principalmente, de manter e produzir suas partes duras. Né? Porque essas partes duras são constituídas por carbonato de cálcio, né? As conchas, né? Os esqueletos ou exoesqueletos. Né? Então, muitos desses organismos marinhos então têm essas partes duras feitas de carbonato de cálcio. Né? Obviamente, eles gastam energia para construir essas partes duras, né? Usando o cálcio, o íon cálcio e o íon carbonato. Eles juntam esses dois elementos para montar o carbonato de cálcio e, com ele, montar a sua estrutura. Né? Mas se o íon carbonato diminuir essa concentração no meio, eles vão ter que gastar mais energia para fazer isso. Né? Até um ponto que eles não vão ter... vai ter tão pouco carbonato que eles não vão construir corretamente ou não vão construir como um todo essas estruturas. Né? Então, quanto mais ácido for o oceano, mais CO2, aliás, mais carbonato, CO3, vai reagir com hidrogênio, né? E vai sobrar menos carbonato, CO3,
para os organismos marinhos converter em partes duras, né? Então, por isso é que a gente chama de a batalha pelo carbonato, né? Então vai existir essa briga entre o hidrogênio, o íon hidrogênio, que é chamado de hidrônio, né? E o organismo pelo carbonato, né? Então os organismos vão continuar gastando mais energia para fazer menos partes duras, né? E, além disso, se o pH estiver muito baixo, né, ou seja, muito ácido, essas partes duras vão começar a ser dissolvidas, né, devido a esse pH muito ácido, né? Então isso vai ser muito danoso para os organismos, né? A tendência é a morte desses organismos, né? Então aqui a gente tem um experimento feito, né, na NOAA, né, pelos pesquisadores, onde eles expuseram então pterópodos, né, a águas mais ácidas, né, levando-se em consideração uma água que teria um pH então suposto para o ano 2100, né, então com um pH ao redor de 7,8 por aí, 7,7 mais ou menos. E se observou que ao longo de 40 e poucos dias, então a concha desses organismos foi se dissolvendo, né? Então demonstrando que esses organismos, né, não suportariam, né, uma diminuição, mesmo que pareça aparentemente pequena, do valor do pH, mas que em termos de acidez é grande, né? E que vai afetar então o metabolismo desses organismos, né? Tanto para a produção da concha quanto para a própria existência da concha, né? Ela pode começar a ser dissolvida e isso vai afetar a vida do organismo, né? Muitos outros organismos, como algas, né, calcárias, também se observa em experimentos também variação que tiveram sujeitos, os organismos, então, a variação de temperatura e de pH na água, aqui em bancos de rodolitos, né, de algas vermelhas calcárias, que essas algas então perderam a coloração ao longo do tempo, né, devido então à sua mortalidade. Só as algas verdes aqui, que não usam carbonato, né, que persistiram, né. Então isso também é uma tendência, né, os organismos que usam carbonato na sua estrutura, eles têm uma tendência a desaparecer, e os outros organismos que não usam esse carbonato para isso, para suas estruturas, eles têm uma tendência a aumentar a sua concentração, porque vão ocupar o espaço deixado pelos organismos que utilizam carbonato. Aqui alguns exemplos de organismos, né, que têm partes duras de carbonato, né, como corais, né, o esqueleto deles, ouriços também, né, seus espículos, seus esqueletos, os pterópodes, né, suas conchas, algas calcárias, né, os componentes das frondes, né, são calcários, os peixes também, o ouvido interno dos peixes, né, e várias outras estruturas são calcárias também, né, que estão expostas ao meio, né, à água, né. Então vão sofrer todos esses organismos, né. Então, a acidificação do oceano então vai impactar duramente nas comunidades, né. Então, nas regiões tropicais, os oceanos tropicais, né, os corais teriam uma tendência a se tornar cada vez mais raros, né, as algas em geral se tornariam mais abundantes, a não ser as algas calcárias, né? E os recifes de coral, que atualmente são regiões com uma biodiversidade muito alta, né, tenderiam a declinar em biodiversidade, né? Aqueles organismos que utilizam carbonato tenderiam a desaparecer, né? No caso dos corais, né, ocorre o que a gente chama de branqueamento do coral, né, quando o pólipo ele começa a morrer, e também as microalgas zooxantelas, né, que são microalgas endosimbiontes com os
pólipos dos corais, né, que fazem fotossíntese, né, e portanto elas cedem um pouco de energia para os corais, né, para os pólipos, e também elas dão a cor para os pólipos, né, dos corais, né, e também outros organismos, né. Então, quando essas zooxantelas morrem, né, os corais vão ficar sem cor, né, daí a gente chama de branqueamento, né. Então eles podem morrer ou só ir perdendo a cor e depois morrem também, né. Então aqui a gente tem algumas fotografias, né, de um outro experimento que também demonstram esse fator, né, essa mortalidade dos organismos que utilizam carbonato com o aumento da concentração de CO2 e também aumento da temperatura, né, que estão mais ou menos relacionados, né. Então, o que pode ser feito com relação a opções ecológicas é os organismos, então, as espécies marinhas, elas podem tolerar, né, algumas espécies podem tolerar essa variação inicial, outras podem se adaptar, ou as que são móveis se mudar para outros locais, né, e as que não são, né, que não toleram, não conseguem se adaptar e nem se mover, sofreria uma extinção nesse local, ou até total, dependendo do tipo de organismo, né? Se for um organismo endêmico de uma região. Então, mas todos esses aspectos aqui não são certos, né? Nem todos os organismos têm uma tolerância para poder resistir, né, à variação que ocorrer. Vai depender da intensidade dessa variação de pH, né? A mesma coisa com adaptar-se, né? Geralmente os organismos necessitam de um tempo bastante grande para se adaptar a uma mudança do ambiente, né? E essas variações de pH estão ocorrendo bem rapidamente, né? Que eu não sei se a maioria dos organismos conseguiriam se adaptar, né? Provavelmente não, né? Mover-se, alguns organismos poderiam se mover, né? Mas tem alguns que têm uma limitação de hábitos que eles conseguem sobreviver, né? Então, mesmo móveis, né, nem todos resistiriam a essa mudança de hábitat, né, para outros locais, né? A não ser que sejam peixes, né, que possam encontrar outros locais similares, né? E, por fim, extinções locais são bastante possíveis, né? Além disso, a gente tem opções sociais, né? A acidificação dos oceanos, né? A melhor e mais importante seria reduzir as emissões de combustíveis fósseis, né? Então, tentar reduzir ao máximo a utilização desse tipo de combustível, né? Além disso, dar suporte para políticas de redução de emissões de carbono, né? Então, pressionar ao máximo para que essas políticas, né, de redução sejam implementadas, né, na medida correta, né? E também reduzir as emissões pessoais, né, que se chamam de footprint pessoal, né, de carbono, né? Então a gente sempre tem que começar pelo indivíduo, né, para poder então partir para a comunidade depois, né? Então isso é super importante. Não adianta a gente reclamar que os outros não fazem nada, que o governo não faz nada, mas a gente também não faz nada, né? Então é aquele pensar globalmente, mas atuar localmente, né? Essas ações sociais são bastante importantes, né? Então mitigar a erosão de escoamentos, né, o runoff, né? Matas ciliares, né? Preservação das matas, né? E áreas alagadas também, que são bastante importantes para impedir que a água doce e sedimentos, né, sejam levados para os oceanos, né? E, por exemplo, as conchas que ficam jogadas na praia, né, talvez fosse importante deixar elas no local, né, ou jogar na água de volta, né, já que
esse carbonato das conchas ele pode ser reutilizado, né? Então ele pode voltar aos sistemas aquáticos, né? E se dissolver novamente e, portanto, voltar a participar do sistema tampão lá, CO2 bicarbonato, né? E ajudar a neutralizar os íons de hidrogênio que porventura se formem, né, devido à entrada do CO2 no ambiente. Então era isso que a gente tinha, né? E agradecendo a todos, né, que assistiram essa apresentação. Então pedir mais uma vez que dê um like no canal e puderem se inscrever, a gente agradece. Então até mais e obrigado.